validação e definição de temas para o TCC. Então, hoje nós vamos trabalhar isso, tá? Definir de uma forma coesa essa identificação e a pertinência, relevância e viabilidade dessa proposta que eu vou criar para vocês. Só que, para definir esse tema, eu trouxe uma ferramenta nova aqui para vocês, ok? Bom, é claro que essas habilidades e competências eu vou demonstrar através dessa ferramenta que eu trouxe aqui, que nada mais é do que validação de hipóteses, entrevista de empatia e teste de fumaça. Então, nós vamos ver o que significa cada um. Bom, a primeira coisa que nós vamos trabalhar é a validação. Todas as vezes que vocês estão dentro de uma empresa, que cria-se um novo setor ou desenvolve um novo aplicativo, um novo software, vocês têm que validar para ver se esse software, se esse aplicativo ele está funcionando de forma correta, para verificar se aquela ação que vocês fizeram está gerando resultado. Então, o que é validar? É verificar se funciona ou não. Mas, professor, o que isso tem a ver com o tema? Tudo. Às vezes vocês escolhem um tema e na hora de validar esse tema, ele não funciona. Ele não é um bom projeto. Ele não tem uma comprovação mercadológica ou até mesmo escolar de que está funcionando. E como nós vamos saber? Aí que está essa ferramenta aqui que eu vou passar para vocês. Então, a primeira coisa é essa validação. Ou seja, é comprovar que essa hipótese, que essa problemática que vocês criaram para o tema de TCC vai funcionar, ok? Então, vamos lá. Começa então as ferramentas que vocês vão utilizar. A primeira é a entrevista de empatia. O que é empatia? As pessoas, elas precisam aderir a essa ideia, que às vezes a ideia fica só no grupo, e o grupo acha sensacional. Nossa, essa nossa ideia, esse tema aqui vai gerar a nível nacional, vai explodir o mercado, mas esquecem de verificar ou fazer uma entrevista de empatia com outras pessoas. Então, eu trouxe aqui uma ferramenta nova que se chama Lean Startup, que ela é utilizada nas startups. O que são as startups? Empresas novas, novas ideias mercadológicas que são criadas para atender um nicho específico de mercado. Eu não sei se eu citei alguns exemplos em aulas para vocês. Se eu citei, é bom que reforça. Teve uma mulher que ela criou uma startup de um feijão, onde ela gravava o nome da pessoa nesse feijãozinho e vendia por 5, 6 reais. A pessoa ia lá, plantava e quando nascia o pé de feijão, já saía com o nome na folha. Isso é considerado uma startup. Por quê? Porque é uma inovação. E ela conseguiu faturar 30 mil reais. Qual foi o custo dela? Uma impressora 3D. Então, ela comprou essa impressora 3D, começou a imprimir os nomes nos feijões e, a partir daí, ela conseguiu vender essa ideia. Mas como que ela chegou nesse resultado? Como que ela teve sucesso com isso? Vocês acham que veio da cabeça dela e ela simplesmente começou a vender? Não, ela validou essa ideia. Ela verificou que havia um nicho, havia uma demanda. Ou seja, as pessoas se interessaram pelo produto dela. Então, olha só. A primeira coisa do Lean Startup, ou Lean, né? Startup, é quais os valores são passados para os seus clientes. A pessoa que adquiria aquele feijão, ela ficava feliz de ver o nome dela brotando. Então, o que é o valor? É a sensação de bem-estar. Esse valor aí pode ser ético, pode ser moral. Então, esse valor, ele tem que ser passado. O projeto de vocês vai gerar algum valor para o cliente? Essa é a primeira pergunta que vocês têm que fazer. Testar essas hipóteses. Conversar com potenciais usuários. Tá. Olha, professor, vai gerar valor? Sim. Então, você tem que fazer o teste. Como que eu faço o teste? Aí pode ser na prática, você pode criar uma amostra desse produto, você pode fazer um questionário, entrevistar pessoas, e aí, por final, você não pode perder tempo e recurso, você não pode perder dinheiro. O dinheiro, vocês estão vendo, nessa crise econômica que estamos vivendo, que está difícil de conquistar. Então, é importante que vocês não percam tempo de vocês e nem recurso.
Vocês têm que ter certeza que esse tema vai gerar um retorno, ou financeiro ou de valores, que às vezes ele pode agregar valor para uma escola, pode agregar valor para uma família. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tranquilo até aqui, gente? Professor, Sim. professor, tem aluno, a Maria Júlia, representante, tem alunos que não estão na equipe. Você Mandaram. pode me falar quais são? Ai, eu vi aqui a quantidade, né? Mas é certinho, peraí. A Gabriela, sabe? Você tem o nome completo dela? Gabriela Arantes. Gabriela Arantes. Então vamos lá. Eu vou tentar adicionar. Eu adicionei todo o pessoal da turma do Senjo, viu? Adicionar membro. Vamos lá, Gabriela Arantes. Ué, ai. Olha, eu tenho duas Gabrielas Arantes aqui. É a segunda. É a segunda? Isso. Olha, ela está adicionada. Me fala outro. Então, peraí que eu vou ver. Vamos fazer o seguinte, para nós não perdermos o tempo da aula. Essa aula está sendo gravada. Aí depois você me passa a lista, eu vou deixar disponível o meu WhatsApp e o do Senjo. Você me passa a lista dos alunos que estão faltando e o aluno que perdeu essa aula vai estar gravada. Aí ele assiste depois, tá? Hoje não vai ser analisado o acesso. Para a próxima aula nós continuamos com acesso. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Voltando aqui. Vocês estão visualizando a apresentação ou ela sumiu para vocês? Pessoal? Saiu da apresentação. Agora ela saiu. Saiu? Agora tá tudo bem. Belardo, bom dia. Bom dia, Belardo. Bom dia, professor. Tudo bem, pessoal? Tudo com você? Eu já estou aqui acompanhando a aula Tudo bem. do Belardo, tá? Bom dia, professor. Bom dia, Belardo, tudo bem? Agora quem saiu foi eu, pessoal. Peço desculpas aqui. Ô, Sérgio, Ô, como é que vai? Tudo bem? você tá bom? Graças a Deus, e você? Tá bom. Quanto tempo, hein, Sérgio? Ih, a gente falou agorinha, mas em relação à parte visual, faz tempo que a gente não se vê, né? Tô vendo essas carinhas desses meninos, tô até com saudade deles. É verdade. Mas eu estou aqui assistindo a aula aqui, tá? Ah, tá. Eu tô gravando ela também, viu, Sérgio? Tá bom. E aí, qualquer intervenção, eu aciono aqui. Tá bom? Ok, então. Tranquilo. Deixa eu compartilhar aqui, gente, a minha área. Pessoal, estão vendo aqui a minha área compartilhada? Sim. 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 Nós vamos dar sequência aqui. Essa parte ficou clara aqui, então, em relação ao tema de vocês? Vocês vão analisar os valores que vão ser passados, né? Testar essas hipóteses, conversar com os potenciais usuários e não perder tempo, não ficar, isso vai dar certo, isso não vai. Não, vamos para a prática, tá? E aí eu vou passar um questionário aqui de 897 questões para vocês. Quem já ouviu falar em teste de fumaça? Ou vão apagar o fogo, vão apagar o incêndio, vão apagar a fumaça. Se vocês estão em uma sala de aula e um coleguinha de vocês fala mal de vocês, ele não vai falar, geralmente, na frente, ele vai falar pelas costas. Isso não é diferente para as empresas. As pessoas não vão falar, às vezes, no atendimento que eles estão tendo. São raros os clientes, são raras as pessoas que criticam
o atendimento do vendedor, ou criticam o produto dessa empresa, geralmente eles falam fora da empresa. Então, para saber se esse projeto de vocês é bom ou é ruim, vocês têm que ir para fora. Pessoal, não entendam errado, não é para vocês saírem na rua fazendo pesquisa. Senão depois vocês vão falar, o professor está incentivando a fazer pesquisa com essa epidemia que está acontecendo. Não é isso. Vocês vão buscar ideias ou fumaças em outras pessoas. As pessoas vão criar essa fumaça, vão falar mal desse projeto, entendeu? Então vocês vão criar uma sistemática para que as pessoas critiquem esse tema de vocês. Somente com uma crítica, e essa crítica tem que ser construtiva, não pode ser pejorativa, somente com essa crítica construtiva, vocês vão conseguir melhorar esse tema do TCC de vocês. Então, vocês têm que sair da caixinha. Vocês têm que buscar novos grupos de WhatsApp, novas redes. Vocês podem criar um grupo lá no Facebook, podem criar grupos aí no WhatsApp, até mesmo para coletar informações. Se vocês ficarem só no grupo de vocês, não vai ter como ter uma criticidade boa. Tranquilo? Então, olha, eu deixei aqui um questionário bem interessante que vocês vão seguir passo a passo para que vocês tenham êxito no tema de vocês. A primeira coisa é deixar clara as principais hipóteses no modelo de negócio. O que é esse modelo de negócio? É o tema, é o que vocês vão criar. Então, vocês têm que fazer uma reflexão para ver se realmente esse negócio é bom, esse tema vai trazer uma questão social, ou vai trazer uma sustentabilidade, ou vai gerar algum valor para a sociedade, para o grupo escolar, ou até mesmo para empresas. Vocês podem criar uma ideia simples que funcione em empresa. Então, a primeira coisa é deixar bem claro essas hipóteses aí do negócio de vocês, ou do projeto de vocês, tá? Segundo, vocês vão criar uma lista de perguntas. Aí vem aquela clássica dúvida. Professor, quantas perguntas? Façam um brainstorming. Lembram do brainstorming? Elaborem o máximo de questões que vocês puderem fazer. Construam afirmativas. Definam métrica. Testem as hipóteses. Vocês não podem só ficar na boca e no achismo. Vocês têm que testar, validar. Realmente funciona essa ideia? Vai gerar valor? Vai gerar resultado? Então, é importante que com essa lista de perguntas, vocês gerem aí construções. Professor, como que eu vou fazer essa lista de perguntas? Simples. Vamos supor que vocês desenvolvam aí uma semente mágica. E essa semente vocês vão plantar e ela vão elevar até o céu e vocês vão ter o acesso lá ao reino dos gigantes. Tá. Qual que seria a pergunta a ser feita? Os alunos querem plantar essa semente para ir até o céu e ter o contato com o reino mágico dos gigantes? Talvez não, porque os gigantes podem ser que maltratem essas pessoas. É claro que essa hipótese é figurativa e é surreal, mas eu estou dando um exemplo. Então, vocês têm que criar uma lista de perguntas dessa forma. Será que é relevante esse projeto? O que é relevante? Ele tem aí uma pertinência com esse assunto? Então, essa é o segundo ponto que vocês vão trabalhar. Pessoal, se vocês não estiverem entendendo, para a aula que eu tento explicar de uma forma diferente, tá? Pode parar, vocês têm total liberdade. E mesmo que vocês não parem essa aula, depois vocês podem postar as dúvidas, que aí vai ter uma atividade em cima disso. Oi. Explica novamente, por favor. Explico. A um ou a dois? Ou as duas? A um. Explica as duas, por favor. Então tá bom. Vamos lá. Qual que é o seu tema? Meu? Você já tem alguma não sei. ideia? Não sei, não tem nada de ideia, nenhuma. O que você queria para a sociedade ou para o grupo? Tem que pensar ainda. Não tem nada. Isso eu não estou entendendo. Tá, então vamos lá. Bom, antes de você criar uma hipótese, você tem que refletir
sobre o que você quer. Hum. Esse projeto, ele tem que ser bem reflexivo. Não é simplesmente para você cumprir o ano letivo. Ele tem que gerar algum valor para alguém. Então, por exemplo, eu quero criar um aplicativo onde as pessoas consigam emprego de forma virtual. As pessoas que estão desempregadas, elas consigam emprego de forma virtual enquanto estiver acontecendo essa pandemia. As pessoas que conseguirem realmente um emprego, você acha que vai gerar um valor para a sociedade? Creio que sim. Pode ser que sim, pode ser que não. Como que eu vou saber? Aí entra a questão número 2, testando. Como que eu vou testar? Eu vou criar essa aplicação, por exemplo. Se vocês entrarem, hoje existem várias plataformas virtuais. Se vocês entrarem no freelancer.com, Workana, você consegue criar textos e ganhar dinheiro com esses textos que vocês criam. Vocês conseguem criar vídeos de publicidade e ganhar dinheiro com esses vídeos de publicidade. Só que às vezes a pessoa cria um texto e o texto não é muito bem elaborado e não vai gerar dinheiro, não vai gerar retorno. Então você está testando. Olha, eu estou fazendo um teste, eu estou gerando esses textos, eu estou criando os vídeos e esses vídeos vão gerar ou não um retorno. Por que existem alguns YouTubers que ganham milhões e outros têm 2 visualizações? Porque os que testaram o público teve uma aceitação. Então não adianta você ter uma ideia de Einstein, sendo que na hora que você valida essa hipótese ou esta ideia, ela não funciona. Então é isso, você tem que deixar claro para o seu tema um modelo em que vá gerar valores e que seja reflexivo. Depois que ele gerar valor, aí você vai testar para ver se realmente ele funciona. Tá? Melhorou agora? Então vamos lá. Melhorou, muito obrigada. Imagina. Bom, com base nisso tudo que eu falei, que é o item 3, vocês vão criar um roteiro. Por exemplo, eu vou criar um vídeo no YouTube. Eu acredito que todo mundo já fez um videozinho, nem que for de brincadeira. Você não tem que criar um roteiro da fala de vocês? Você não tem que criar lá a fala de um, a fala de outro e tudo isso bonitinho? E falar nisso, nós passamos um vídeo para vocês, né? Vocês acham que eu esqueci disso, né? Bom, vamos voltar aqui. Então, esse aprendizado é necessário um roteiro. Como que vocês vão fazer esse projeto? O passo a passo que vocês vão abordar. Vai ser um projeto virtual, vai ser um projeto físico. Eu não sei se é essa turma ou se é a outra que vocês queriam criar uma horta, né? Então eu não me lembro se eram vocês ou se era outra turma. Então vamos supor que vocês criem uma horta. Tá, para que eu estou criando essa horta? Essa horta eu vou ter que pegar, colocar a mão na massa, mexer com terra, vou sujar. Talvez os pais de vocês fiquem irritados com isso. E aí gere um pouco de desconforto aí. Então você tem que analisar. Você tem que colocar um roteiro de todas as etapas do trabalho. Porque se vocês não fizerem um roteiro, às vezes vocês escolhem um tema errado. Imaginem vocês ficando com o tema errado no ano inteiro. Então, criem um roteiro, ok? Com todo o passo a passo desse trabalho que vocês vão realizar. Baseado nisso daí, vocês vão saber se esse tema é eficaz ou não, ok? Bom, aí a questão 4. Quem se lembra do mapa de empatia que nós criamos? Até eu pedi para uma aluna trazer, infelizmente, não tivemos a oportunidade de colocar a cartolina desse mapa de empatia, né? O mapa de empatia vocês já fizeram. Vocês vão pegar esse mapa de empatia com todas aquelas ideias que foram criadas e vão tentar utilizar uma parte dessas ideias do mapa de empatia
no negócio de vocês, no projeto de vocês. Ah, professor, eu perdi o meu mapa de empatia. Faça o outro, sem problema algum. Mas como nós vamos fazer, sendo que nós estamos fora da sala de aula? Vocês podem criar grupos no WhatsApp. Criem grupos aí de 3, 4 alunos separados e agora o WhatsApp disponibilizou reuniões virtuais. Então, vocês podem fazer reuniões virtuais até 8 pessoas. Então, vocês criem os seus grupinhos aí no WhatsApp e aí vocês podem fazer os seus mapas de empatia para aproveitar essas ideias. Até o item 4 tá ok, gente? Professor, sim. Oi. Não, só lembrando que, em relação ao mapa de empatia, lembrar que aquela apresentação, elas foram gravadas, viu? Tem vídeos. Ah, sim. Então, se alguém perdeu, não lembra, tem vídeos. É verdade. Né? Bem lembrado. Vocês gravaram, inclusive vocês iam fazer um trabalho em cima disso, né, professor? Bem lembrado. Isso, vocês têm os vídeos, é só retomar esses vídeos, as apresentações de vocês. Então, esse item 4 aqui praticamente está pronto, né, professor? É verdade. Esse item 4 aqui já está pronto, vocês podem coletar as ideias, os vídeos de vocês e utilizar aqui para a construção do tema de vocês. Muito bem, Então, professor. Então, em relação ao item 1 aí, que foi o questionamento de uma aluna, não me lembro quem foi, mas quando ela disse, olha, eu não tenho nem noção do tema, né? Quando você questionou qual seria o tema, é só lembrar que naquele mapa de empatia apareceu uma série de possibilidades de temas lá, né? Então, ela precisa retomar um pouquinho aquele conteúdo lá do mapa de empatia, que ela vai lembrar de algumas ideias que o grupo lançou lá naquele momento. É que passa uma semana, passa 2, né, professor? Eles esquecem. Mas é normal do ser humano mesmo. Às vezes a gente esquece, realmente. Mas retoma lá através dos vídeos, né? E talvez possa clarear um pouquinho aí essa questão dos temas que foram não definidos, mas pelo menos possibilidades de usá-los, né? Isso, perfeito. Perfeito. Ótima colocação, professor. Pessoal, alguma dúvida aqui em relação, incluindo também o professor Sanjo fez uma colocação muito importante aqui no item 4, né? Porque vocês já têm algum trabalho que foi feito em cima do mapa de empatia e apresentaram também. Posso passar, gente? Tranquilo? Alguém? Planeta Terra? Pode. Vamos lá. Pode sim. Pode, tranquilo. Pode passar. Agora acordaram. Acho que eles estavam tirando um cochilinho. Bom, vamos lá. Item 5. Mão na massa, corra atrás, marque e realize as entrevistas, uma a uma. Aí que tá o X da questão, pessoal. Voltando a frisar, vocês não vão sair na rua, pelo amor de Deus. Vocês não vão quebrar esse isolamento social que vocês estão vivendo. Vocês vão fazer tudo isso de forma virtual. Eu acredito que só no Facebook cada um aqui deve ter no mínimo uns 10 mil amigos. Então, vocês podem utilizar essas ferramentas de interação social virtual, não presencial, nunca, tá? Nunca nós, professores, podemos dar uma atividade presencial para vocês. Então, vai ser tudo virtual até que se regularize essa questão dessa pandemia, tá? Então, olha só, vocês vão fazer agora, correr atrás e idealizar as entrevistas. Vocês podem pegar um colega de outra turma, vocês podem pegar um colega de outra escola, vocês podem pegar os pais, os tios de vocês, tudo isso de forma virtual, nada presencial. E aí, vocês vão anotar, presta bem atenção, as sugestões que eles derem para esse trabalho, mesmo que vocês não gostem, mesmo que aquela sugestão seja pejorativa, porque pode ser que uma sugestão pejorativa
ela eduque vocês para melhorar. Eu sempre falo que as críticas são boas para o crescimento. Quando você só tem elogio, isso é ruim, porque você não melhora o seu potencial acadêmico, você não melhora o seu potencial funcional, e entre outras funções. Então, é importante que vocês façam as anotações, ok? Vamos para o item 6. Pode parar, viu, gente? Eu paro no momento. Eu acho que esse item 5 aqui não tem dúvida, ele é bem simples. Aqui ele fala o seguinte: se prepare, as entrevistas podem detonar o seu modelo, como eu disse anteriormente. Às vezes a pessoa vai fazer uma crítica tão grande, nossa, isso aí não serve para nada. E aí, você vai ficar abatido ou abatida? Você vai ficar desmotivado ou desmotivada? Não, isso serve para crescimento. Pessoal, olha, vários projetos que nós fizemos, os alunos queriam desistir porque tinham crítica, todo mundo criticava, mas aí vocês tomem exemplos de Einstein, né? De Freud. Eles eram criticados ou não? Eu acredito que vocês já tenham lido alguma coisa sobre isso. Então, vocês vão ver que eles eram considerados loucos, insanos, e quem que virou, né? Então, pode ser que o seu projeto louco, insano, se torne aí, talvez, um projeto conhecido até na região ou até no Brasil. Quem sabe, né? Nunca pode duvidar. Agora, é importante que vocês não deixem se abater pelas críticas que virão. Eu acredito que... vamos dar um exemplo do YouTube, né? Às vezes tem um vídeo muito cultural, de conteúdo excelente, e de repente tem um dislike lá naquele vídeo. Quem é o infeliz que faz isso? Então, sempre vai ter pessoas criticando. Aí cabe ao grupo tomar uma decisão. Vocês não podem ficar resistentes se a maioria dos questionamentos que vocês fizerem forem críticos. Então, por exemplo, vocês estão vendo que ninguém está aderindo a essa ideia do tema, ninguém está tomando, ninguém quer que vocês façam isso. Vocês não podem ser resistentes, vocês têm que ser humildes o suficiente para ver que esse tema não é eficaz, não vai dar uma solução real para isso. Tranquilo, gente? Então, olha lá. Oi. A gente está com um pouco de dúvida na questão do vídeo. É para fazer o vídeo, que nem o senhor tinha falado antes, quando a gente estava na escola, com a apresentação, parte do mapa, ou como que vai funcionar a questão do vídeo? Tá. Vamos deixar esse vídeo para o final, porque tem essa tarefa aqui da definição do tema e nós perdemos muitas aulas. Aí eu vou conversar com o professor Senjo e aí nós vamos voltar a falar desse vídeo, mas vamos deixar para o final, pode ser? Porque você já tem nessa base tecnológica a definição do tema. E no meu ponto de vista, eu prefiro cumprir a base tecnológica e deixar esse vídeo mais para frente. Mas eu vou conversar com o professor Senjo no finalzinho da aula, a gente abre um espaço e eu gostaria, inclusive, de fazer um teste de fumaça com vocês, né? Já na prática aqui, já utilizar esse teste de fumaça para ver o que vocês acham desse vídeo, se ele deve ser agora, o final, até mesmo para nós coletarmos essa informação, porque não adianta nada nós passarmos esses modelos de negócios para vocês e não coletar essa informação com vocês, né? Então, nós não estaríamos cumprindo o cronograma, pode ser? Pode sim. Então, tranquilo. Vamos lá. Aqui tem alguns exemplos de pergunta. Pessoal, significa que vocês vão ter que seguir essas perguntas? Não, gente, isso daqui é um exemplo. Vocês podem seguir ou criar outras diferentes. Então, olha lá. Nós enxergamos um problema no dia a dia. Tá, qual é o problema que vocês têm? Alguns alunos relataram que existe um problema de águas, né? Ali quando eu falo água, quando chove, né? Ali no corredor. Às vezes vai do bloco C para a mecânica ou vai ali para o refeitório e todos saem molhados. Aí, então, esse é um problema? Ele existe? Sim, ele existe.
Agora é o seguinte, como que você vai fazer uma cobertura? Teve uma outra turma, não é a de vocês, que os meninos queriam fazer uma cobertura com garrafa PET. Eu falei, excelente ideia, mas você não vai conseguir fazer. Não, professor, eu consigo. Então, começa a fazer e empilhar essas garrafas PET. Não é assim que funciona. Então, você tem que analisar, o problema existe? Sim, mas você consegue criar, você consegue resolver esse problema? Então, eu acredito que não, porque imaginem vocês criarem um telhado de garrafa PET desde a saída do bloco C até o refeitório. Não é muito extenso o território? Então, você tem que analisar, é viável? Tem viabilidade? O que é a viabilidade? Vocês conseguem fazer? Então, tem esse outro detalhe, vocês não vão criar um projeto para tentar mudar o mundo. Às vezes, um bom dia, você consegue mudar o mundo. E gera também um valor para a pessoa. Se vocês criarem uma socialização dentro das ETECs, que é essa questão do cumprimento, do bom dia, e ela gerar valor, vocês já têm um projeto. Então, às vezes, é uma ideia simples que vai tornar eficaz o projeto de vocês. Não é criar um sapato que vai sair voando, tá? Não é isso. Então, vocês têm que, primeiro, enxergar o problema. Isso se chama problemática. Esse problema existe? Existe outro problema mais relevante? Olha, professor, não existe. Nós estamos molhando, nós estamos ficando gripados. Tá, então vocês têm que ver a viabilidade de resolver. Não conseguiu? Vai para um outro problema. Qual é o problema que vocês têm em sala de aula? Qual é o problema que vocês têm na casa? Ah, professor, o desemprego. Então, nós temos que criar uma alternativa paliativa para que as pessoas elas consigam trabalhar de forma virtual. Então, tudo isso vocês têm que levantar. Essa é uma das questões. Vamos para a segunda. No seu dia a dia, os problemas são mais importantes? Quais são os problemas mais importantes? Nossa, existe problema importante? Existe. Por exemplo, existe a fome. Então, às vezes o aluno ele não tem o acesso à internet, às vezes ele não tem nem o acesso à comida. Esse é um problema grave, pelo menos no meu ponto de vista. E aí, o que nós estamos fazendo para atingir esse problema tão grave que é a fome, né? Foi relatado esses dias que, às vezes, o aluno ele tem uma dificuldade de comprar um lanche na cantina ou até mesmo uma dificuldade de ter comida em casa. Então, eu vejo isso como um problema importante. O que mais é importante no modo de ver? A dificuldade, às vezes, de prestar atenção em uma aula. Isso é um problema gravíssimo. E aí, como que vocês podem resolver esse problema? Existe uma forma paliativa igual vocês estão parando a aula para se perguntar. Isso é importante. E o aluno que não tem essa coragem de parar a aula para perguntar, ele vai ficar com essa dúvida? Como que nós vamos fazer para esse aluno levantar a mão ou comentar? Ele vai escrever bilhetinho para o professor? Não é viável, né, gente? Então, vocês têm que levantar questões do dia a dia. Professor, eu não sei, eu não tenho problema. Nossa, então você está bem. Então eu quero a fórmula para não ter esse problema. Acorda. Isso tem que ser debatido e questionado em grupo, tá, pessoal? Vocês não podem fazer de forma individual. Vocês têm que reunir, fazer videoconferência e aí vocês vão citando, vão fazer um brainstorming online, ok? Bom, quanto custa esse problema? Às vezes esse custo, ele não é só monetário, não é só dinheiro. Às vezes ele pode custar um sentimento. Às vezes ele pode gerar uma ferida, né? Essa pandemia, além de problemas monetários, ela está gerando muita depressão, ela está gerando muita situação involuntária. Está um caos, né? No mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, hoje nós estamos vivendo um monte de problema e ele atrapalha a economia, ele atrapalha o desenvolvimento econômico, ele atrapalha o que mais?
até mesmo a questão cultural, a questão pedagógica. Nem todos os alunos estão logados nesse momento, né? Quanto você já investiu para resolver? Voltando a dizer que investimento não é só dinheiro. Às vezes o tempo de vocês é considerado como dinheiro. Então, mas como que eu vou sanar essa questão do desemprego? Aí vai de vocês, né? Eu acredito que as vendas online estão crescendo muito. Mercado Livre, tem vários outros sites, Magazine Luiza, lojas americanas, qualquer um pode entrar lá e vender um produto. Só que o produto, não necessariamente, ele tem que ser físico, tangível. Ele pode ser intangível. Como assim, professor? Você não pode criar um livro, um manual, um e-book, ou até mesmo um canal que vá trazer aí uma interação social com as pessoas que estão em casa para animá-las. Então, vocês têm que pensar esse problema. Às vezes, o custo para resolver isso daí, agora falando de questão monetária, é baixo. E lá naquele slide, lembra o primeiro? Eu vou voltar aqui só para vocês relembrarem, pessoal. Esse primeiro slide aqui, ó, não perder tempo e recursos. Vocês não têm tempo disponível. O tempo é valioso para vocês, principalmente agora que vocês estão finalizando o terceiro, vocês vão começar a estudar para vestibular, vocês vão começar a planejar o desenvolvimento da carreira de vocês. Então, vocês não têm muito tempo. Então, vocês não podem perder esse tempo. Vocês têm que aproveitar o máximo possível, ok? Outra pergunta aqui, ó. Escutei que você faz isso ou aquilo para resolver o problema. Tá. Vocês já ouviram que, às vezes, não sei, talvez um parente de vocês, ele faz daquela forma há 20, 30 anos. Será que essa forma que ele faz para resolver está certa? Quando vocês chegam a uma loja de roupa, a loja de roupa está vendendo as mesmas camisas, as mesmas calças há 20 anos. E o movimento dessa loja está caindo mês a mês. Será que ele está correto de vender a mesma roupa? Não teria que inovar com roupas novas, com um ambiente diferenciado, mudar a disposição dos objetos? Porque o supermercado, ele trabalha com os mesmos produtos há anos e ele sempre obtém êxito? Porque ele cria estratégias novas a todos os meses. Um exemplo disso é deixar os doces ali na parte visual das crianças quando chegam ao caixa. E por que eles deixam aqueles doces na parte visual das crianças, né, que é a altura da criança, no caixa? Porque a hora que a criança vê aquele doce, ela vai começar a gritar com a mãe e aí fala, esse doce é meu. A mãe envergonhada acaba colocando o bombom ou o chocolate na cesta de compras dela. Mas isso é uma estratégia pensada. Então, olha só, o mercado ele tem os mesmos produtos há anos, só que ele cria essas estratégias para aumentar o faturamento. Ele coloca os produtos mais vendidos e ele faz você circular pelo mercado inteiro para você gastar mais tempo no mercado. Então, vocês já ouviram, eu faço dessa forma e dá certo, mas vocês têm que criar uma forma nova de resolver o problema. Ou escutar como as pessoas fazem, né? Porque às vezes o que dá certo, eu sempre tenho um filósofo que é o Jorge Tadeu, ele sempre fala o seguinte: eu sigo o que as pessoas de sucesso falam. Você vai seguir o que o Joaquim do não sei o que das quantas, que o cara lascado falou? Não, você vai ouvir isto ou aquilo das pessoas influentes, das pessoas que conseguiram aí obter um êxito. Ah, professor, mas onde que eu consigo isso? Aí volta no questionário que vocês estão elaborando, tá?
Bom, além disso tudo que vocês pesquisaram, tem outras soluções? Por que vocês não querem fazer essas soluções? Por que o grupo não quer fazer? Sendo que tiveram 10 pessoas que falaram para vocês fazerem. Não, a gente quer ir nadar contra a maré. A gente quer pegar o nosso barquinho, entrar no oceano e atravessar o Índico, o Pacífico, tudo. Não, não é assim, pessoal. Vocês têm que ser ouvido, humildade. Sempre analisar as soluções. Vai vir muita besteira? Vai. Mas vocês têm que filtrar. Tem que filtrar para ver se vocês conseguem aí fazer uma solução disponível. E vocês veem que aqui a outra pergunta, né? Que outras soluções você acredita serem possíveis? Né? E tudo isso daqui, gente, esse questionário aí, não é para vocês fazerem entre o grupo de vocês. Vocês vão fazer com pessoas fora do grupo. Então, vocês vão analisar outras pessoas que não estejam dentro, presente no grupo de vocês. Professor, eu posso fazer com o pessoal da minha sala? Pode, mas é importante que vocês façam aí de forma social, de forma interativa, tá? Vocês nunca vão fazer presencialmente, sempre virtual, ok? Essas perguntas. Bom, então nós temos aqui, pessoal, olha só, praticamente 6 tópicos para vocês definirem o tema de vocês, além de tudo isso daqui. Em resumo, eu estou aqui no primeiro slide, a entrevista de empatia. O que é empatia? É a pessoa gostar. Então, vocês vão levantar os temas que geram valores e vão começar a fazer esse teste de fumaça, porque somente com o grupo de vocês não vão saber se esse projeto é viável ou não. Professor, podemos usar os professores? Pode. Se vocês quiserem usar a Roberta, a Renata, se vocês quiserem usar, eu não sei se é a Roberta ou se é o Garcia que dá aula para vocês, podem usar todos os professores. Eu sei que o Marco Antônio dá aula para vocês, ele gosta de participar, mas criem um questionário e testem. Tá? Olha aqui, ó. O último slide ele fala sobre o teste piloto. Como que é esse teste de piloto? É pôr na prática, fazer um mini teste para ver se está funcionando. Se vocês não fizerem esse teste, pode ser que o tema de vocês fique errado durante o projeto inteiro. Lembrando, pessoal, é que não existe ideia ruim. Essa ideia, ela é construída. Ela pode ser melhorada no decorrer do curso, mas vocês têm que definir um tema de base, ok? Um tema, um assunto em que vocês vão trabalhar durante esse ano. E agora é o momento de nós definirmos o assunto. Então, a aula de hoje e da semana que vem vai ser para a definição deste tema. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, eu estou praticamente atendendo alunos de outras salas constantemente, igual a aluna citou ali que a fulana estava sem acesso, eu adicionei ela na sala. Ah, eu não estou conseguindo assistir às suas aulas. Então, falem conosco, tá? Não deixem de falar conosco, não hesitem em perguntar. Perguntem. Tem dúvida, gente? Vamos trabalhar junto, ok? Então, o que vocês vão fazer, e eu vou colocar como tarefa lá depois para todos, ok? Vocês vão criar essas questões relevantes para o tema e a criação do tema de vocês. Desculpem, gente. Então, vocês vão criar essas questões aqui. Eu vou deixar essas apresentações lá na área de vocês, para vocês já darem início. Professor, e agora? O que nós vamos fazer? Agora eu vou pedir a colaboração do professor Senjo e a de vocês também, para que nós criemos um mapa de fumaça. O meu ponto de vista é o seguinte: nós atrasamos a nossa base tecnológica com vocês devido a essa pandemia. Então, eu sugiro
que nós façamos a definição do tema agora, e esses vídeos que vocês gravaram, nós deixemos eles um pouco mais para frente, porque aí vocês vão ter mais conteúdo e vão agregar mais vídeos em cima disso daí. E aí depois vocês fazem um vídeo lá no final do semestre, que vai ser em julho, se não me falha a memória. Então eu vou pedir aí o professor Senjo opinar, né? E vocês opinarem também. Essa é a minha proposta, de nós trabalharmos essas 2 semanas com a construção e definição do tema do TCC de vocês. Um tema que seja relevante, um tema que tenha identificação com vocês e com o curso, e um tema que seja também viável, porque vocês não vão querer fazer um caminhão que vai para a Lua, né? Então, vocês têm que ter um tema viável. E aí, vocês vão trabalhar com essas questões, vão perguntar, e vão criar grupos no Facebook, vão criar questionários, tem o formulário do Google que vocês podem criar com essas questões. E aí, professor Senjo, o que você acha? Não, realmente, nós tivemos aí um atraso em nosso cronograma, né? Claro que a gente vai tentar adequar da melhor maneira possível para que os alunos não tenham prejuízo no seu conteúdo, né? Mas, realmente, vamos deixar a questão dos vídeos lá para o final, e a gente já vai entrar na escolha dos temas, baseado, inclusive, naquele mapa de empatia que a gente já realizou, né? Onde lá surgiram várias ideias interessantes, né? Sempre pensando na questão da viabilidade, da importância e da pertinência, né? Sempre voltado aí para a área de formação, que é administração. Então, gostaria de deixar os alunos assim bastante tranquilos em relação a essa questão do conteúdo, para que eles não fiquem muito ansiosos, né? Porque, embora de forma remota, o objetivo é que a gente consiga realmente desenvolver os nossos conteúdos, né, professor? Concordo. E, pessoal, eu gostaria de criar aqui um mapa de fumaça aqui com vocês, para saber a ideia de vocês, né? Um teste de fumaça, para saber qual a opinião de vocês sobre isso. Vamos trabalhar essas 2 semanas com a definição do tema. O que vocês acham? Vocês entenderam a aula de hoje? Foi tranquilo? Sim. Eu acho que seria legal se a gente deixasse o vídeo para depois, porque a gente, por exemplo, o meu grupo, a gente já está mudando completamente o tema, então eu acho que seria melhor para a gente trabalhar a definição boa do tema, esse período, para depois a gente fazer um vídeo mais completo que vai ajudar a gente a desenvolver o projeto, porque os projetos que a gente tinha antes, a gente já mudou de ideia. Então, acho que seria melhor fazer desse jeito. Ok. Obrigado aí pelo comentário. Mais alguém? Professor, só lembrando que para o primeiro semestre, a gente está trabalhando só a questão do planejamento, né? Então, a gente vai ter todo um segundo semestre para a gente desenvolver o nosso trabalho de conclusão de curso, né? Então, pediria para os alunos não ficarem muito ansiosos, não, porque a gente vai ter tempo, sem dúvida nenhuma, da gente conseguir desenvolver bons projetos até o final do ano, né? Claro que esse primeiro momento, nesse primeiro semestre, a gente não vai ter as apresentações da maneira corriqueira como nós teríamos, né? Mas nós vamos ter aí a possibilidade de fazer apresentações virtuais da maneira como a gente está trabalhando, né? Perfeita colocação. Pessoal, isso que o Senjo falou é muito importante. Não se desesperem, igual
A moça falou que não tinha nem noção do tema, mas vocês vão ter aí 2 semanas para estar definindo esse tema. Eu acredito que essa entrevista de empatia com outras pessoas que não sejam do grupo vai ajudar vocês a terem ideia. E nós, professores, também nos colocamos à disposição para participar dessa empatia, para opinar. Eu não gosto, pessoal, de definir alguma coisa. Por exemplo, se vocês me perguntarem se essa ideia é boa ou ruim, eu não vou falar que existe ideia ruim, porque vamos supor que eu falo que a ideia foi ruim, e aí de repente esse seria um projeto mirabolante que gerou um retorno fantástico. Quem sou eu para definir se uma ideia é boa ou ruim, né? Então é importante que vocês tenham aí ideias de outras pessoas. Mais alguém, gente, quer comentar sobre isso? Vamos fazer um teste de fumaça aqui de forma virtual? Eu gostaria que vocês comentassem aí. Professor, é até interessante porque a gente ainda está numa chuva de ideias. Porque a maior parte, por enquanto, dos comentários são sobre possíveis ideias. E sobre esse planejamento que você passou de passo a passo, de questionamento, para ver e verificar uma hipótese, é interessante, porque você vai ver a viabilidade de diversas perspectivas.